Tudo começou como tantas outras descobertas na astronomia. Não com um clarão ou um anúncio estrondoso, mas com um sinal fraco e silencioso. Um movimento através da escuridão do espaço tão sutil, tão estranhamente calculado, que até mesmo os sistemas de rastreamento mais avançados quase não o detectaram. A princípio pensou-se que fosse um cometa. Talvez fosse um asteroide, mas quanto mais procurávamos, mais o Three Eye Atlas desafiava qualquer rótulo que tentássemos atribuir a ele. Era simétrico demais para ser natural, silencioso demais para estar vivo e controlado demais para ser uma deriva. Os cientistas se lembravam de Oumuamua, aquele estranho fragmento de mistério interestelar que passou pelo nosso sistema solar anos antes, deixando mais perguntas do que respostas. Mas 3 anos atrás, isso era algo completamente diferente. Maior, mais lento, mais inteligente. E agora, graças ao telescópio espacial James Webb, nosso olho mais poderoso no cosmos, temos a confirmação de algo profundamente perturbador. Três Atlas não é apenas semelhante a Oumuamua. É muito mais avançado, muito mais perigoso e possivelmente muito mais consciente. Quando o objeto 3 Atlas foi catalogado pela primeira vez, ficou imediatamente óbvio que não se tratava de um visitante comum. Objetos de fora do nosso sistema solar geralmente não passam tão perto da Terra. Eles cruzam o espaço em ângulos vertiginosos, seguindo trajetórias imprevisíveis e depois desaparecem para sempre na escuridão. Mas o 3 Atlas se movia de forma diferente. Ele não cruzava o espaço em alta velocidade. Ele deslizava suavemente. Sua trajetória era estranhamente tranquila, quase como se tivesse sido pilotado. Sua trajetória permitiu que ele passasse por vários de nossos planetas de maneiras que maximizaram a eficiência gravitacional, como se tivesse mapeado nosso sistema solar muito antes de chegar. Isso por si só já era preocupante. Mas quando os astrônomos rastrearam sua origem, perceberam algo muito mais perturbador. A trajetória de 3 Atlas não era apenas improvável, era estatisticamente impossível sem intervenção inteligente. Um corpo errante não conseguiria evitar campos de detritos, picos de radiação solar e zonas de colisão planetária com tanta elegância. Era como observar uma peça de xadrez se mover por um tabuleiro onde cada casa representava uma ameaça. E, no entanto, ela deslizou com perfeição, como se conhecesse o jogo melhor do que nós. Com o James Webb totalmente online, os cientistas não perderam tempo em apontá-lo para o asteroide 3 Atlas. O que ele viu deixou até os astrônomos mais céticos sem palavras. Primeiro, as leituras térmicas. Ao contrário de cometas ou asteroides que normalmente emitem calor em rajadas aleatórias, à medida que o gelo sublima e os materiais da superfície reagem à radiação solar. O 3 Atlas mostrou um padrão rítmico consistente de emissão de calor como um sinal não caótico, não aleatório, mas pulsado mensurável. A espectrografia do Webb revelou materiais nunca antes vistos em qualquer objeto interestelar conhecido. Compostos hiperrefletivos, possivelmente artificiais, e estrutura interna densa, sugerindo segmentos ocos. Mas o mais perturbador de tudo era uma anomalia fraca e recorrente, uma frequência eletromagnética de baixa amplitude que ecoava de dentro do objeto, repetindo-se a cada 147 segundos, idêntica à assinatura de um pulsar conhecido. No entanto, o objeto não tinha fonte de energia interna, nenhum núcleo giratório, nenhum campo magnético. Estava imitando algo ou se comunicando. E quando os cientistas cruzaram esse sinal com os dados de Oumuamua, descobriram algo assustador. A mesma frequência exata foi detectada brevemente na cauda de Oumuamua, pouco antes de ela deixar nosso sistema. Só que agora o sinal era mais forte. Quando Oumuamua passou pela Terra em 2017, fez-o silenciosamente. Não tinha cauda de sinalização, nenhuma fonte clara de propulsão, e sua estranha aceleração intrigou os especialistas. Tinha formato de charuto girando sem parar como um dardo em câmera lenta. E, no entanto, movia-se mais rápido do que a gravidade sozinha poderia explicar. Alguns argumentaram que era tecnologia alienígena. Outros insistiram que era uma anomalia da física. Mas o debate nunca terminou porque o objeto desapareceu antes que pudéssemos estudá-lo. Agora, porém, com o Atlas de 3 olhos ao alcance, o mistério de Oumuamua voltou com força total. Não porque este novo objeto se assemelhasse ao anterior, mas porque o superava em todos os aspectos. Maior, mais lento, mais estável e claramente deliberado. Alguns começaram a suspeitar que o Oumuamua não era um batedor. Era uma sonda, um dispositivo de reconhecimento passivo. Mas 3 Atlas, isso não era passivo. Era interativo.
estava nos observando enquanto nós o observávamos. Essa foi a segunda fase, como a diferença entre um sinal de radar e um drone. E se isso for verdade, então devemos fazer a pergunta que ninguém ousa dizer em voz alta o que vem a seguir. A NASA não confirmou nenhuma atividade extraterrestre. As declarações oficiais permanecem cautelosas, neutras e redigidas em jargão científico. Mas pesquisadores independentes, aqueles não vinculados a protocolos governamentais, tornaram públicas suas preocupações. Em conversas internas vazadas, uma equipe da Agência Espacial Europeia mencionou o Atlas de 3 olhos como um possível mecanismo de consciência. O significado exato disso não está claro, mas quando combinado com as imagens mais recentes da internet, a teoria assume uma forma assustadora. O layout estrutural dentro de 3 Atlas se assemelha a fractais geométricos recursivos padrões, que se sabe surgirem em sistemas complexos como tecido cerebral e processadores quânticos. É como se o objeto tivesse sido construído não apenas para sobreviver no espaço, mas para pensar através dele, e ainda mais perturbador para evoluir enquanto se move por sistemas estelares. Imagine uma espaçonave que se torna mais inteligente quanto mais observa que adapta seus próprios materiais, formas e comportamentos com base no que encontra. Não inteligência artificial como a entendemos, mas algo orgânico, sistêmico e potencialmente sensível. É isso que podemos estar enfrentando agora. Não apenas um visitante, mas uma entidade em constante aprendizado. E se ela está aprendendo conosco para o que está se preparando, quando os cientistas acreditavam ter mapeado a trajetória futura do Atlas ocular de 3 olhos, algo aconteceu que quebrou o frágil consenso, uma mudança repentina de rumo. Em uma noite clara, telescópios no Chile e no Havaí registraram uma mudança de trajetória minúscula, porém inconfundível, inexplicável pela gravidade, pelo vento solar, ou por qualquer força natural conhecida. O objeto desviou-se ligeiramente de sua trajetória projetada, alinhando-se em vez disso com um vetor completamente novo que o leva mais perto do plano orbital da Terra. Para alguns foi uma falha, mas para os analistas de missão da rede de espaço profundo, a conclusão foi mais alarmante. 3 Atlas responderam à nossa presença ou a alguma outra coisa, mas mudaram de direção com uma precisão e sincronia que sugeriam uma decisão tomada. E foi essa decisão crucial que desencadeou reuniões de emergência noturnas na NASA, na ESA e em centros de pesquisa privados ao redor do mundo. Não foi algo aleatório, foi cirúrgico. E confirmou uma possibilidade há muito temida. Se Oumuamua era um observador passivo, então 3 Atlas estão observando ativamente e talvez manobrando. Enquanto as instituições públicas permaneciam em silêncio, um grupo independente de cientistas de dados e criptógrafos começou a analisar os pulsos eletromagnéticos provenientes do Atlas de 3 olhos. Utilizando redes neurais profundas treinadas em reconhecimento de padrões multilingües e registros de sinais cósmicos, eles descobriram uma sequência recursiva, não uma mensagem em palavras, mas em proporções. A proporção áurea à sequência de Fibonacci espirais de números primos, os mesmos códigos que aparecem na vida biológica, na formação de galáxias, no sequenciamento de DNA e em antigas estruturas arquitetônicas na Terra. Alguns descartaram isso como coincidência, mas o sinal não era constante. Ele mudava ao longo do tempo, reagindo sutilmente à atividade solar, à proximidade planetária e até mesmo às emissões de rádio da Terra. Uma descoberta arrepiante. Surgiu. Uma breve perturbação no padrão de pulso coincidiu exatamente com o momento em que James Webb captou pela primeira vez o sinal de 3 Atlas no espectro infravermelho. Isso significa que o objeto pode ter detectado que o estávamos observando. Ele sabe que o vemos e respondeu com uma impressão digital matemática que fala uma linguagem mais antiga que a própria fala. Uma linguagem de construção de vida, de design. Não foi apenas a trajetória ou o sinal que aterrorizou os pesquisadores. Foi o que se escondia sob a superfície. A espectroscopia de James Webb detectou tênues traços de moléculas complexas de carbono hidrocarbonetos aromáticos policíclicos na camada externa do Atlas de 3 olhos. Esses não são apenas compostos orgânicos. São considerados os blocos de construção da química pré-biótica, precursores de aminoácidos, estruturas de RNA e, em última instância, da própria vida. O que torna essa descoberta tão alarmante é a pureza das moléculas.
Ao contrário das misturas caóticas encontradas em cometas primitivos, essas moléculas apresentavam estrutura perfeita, sugerindo que foram refinadas ou cultivadas. Alguns teorizaram que poderia ser uma nave semente, uma antiga transportadora de vida projetada não apenas para explorar, mas para colonizar. E se isso for verdade, então a Terra pode não ser um destino por acaso. Poderia ser um alvo não de guerra, não de destruição, mas de assimilação. Um lugar para plantar, observar e eventualmente fundir-se com ela. Agora, com 3 visitantes interestelares confirmados, o Oumuamua Boris e o Atlas de 3 Olhos, os cientistas estão começando a conectar pontos que jamais imaginaram ser possível. O Oumuamua girava silenciosamente e rapidamente. Boris era um comentário mais excepcionalmente acelerado. Atlas de 3 Olhos. É um híbrido lento massivo projetado e sua complexidade aumenta quanto mais tempo permanece no sistema solar. A Webb registrou mudanças sutis em sua superfície refletora. Alterações nos padrões que sugerem uma autorreconfiguração como uma máquina se ajustando, se adaptando, se preparando. E aqui está o desenvolvimento mais assustador. De acordo com as últimas leituras, o Atlas III começou a emitir um sinal secundário, frequência mais baixa, pulsos mais longos e apontado para o espaço profundo, não para a Terra. Está transmitindo para fora. Alguns dizem que está pedindo reforços. Outros acreditam que está enviando informações. Mas de qualquer forma, uma coisa agora é inegável. Isso nunca foi apenas uma rocha interestelar. Era um nó, uma sonda, um mensageiro. Quando os cientistas pensavam que já tinham reunido tudo o que havia para aprender com os 3 experimentos, Atlas, algo aconteceu que rompeu a barreira entre a observação e a consequência. Um balão de vigilância em alta altitude sobre a região da Antártida, parte de um programa secreto de monitoramento atmosférico, detectou uma poderosa explosão de micro-ondas breve, intensa e centrada precisamente sobre o Polo Sul. Inicialmente atribuiu-se o fenômeno à interferência solar, até que verificações cruzadas de dados mostraram que o momento coincidiu perfeitamente com uma nova mudança angular na trajetória do telescópio espacial 3I Atlas. Mas não é só isso. Momentos após a explosão, diversas estações sísmicas no continente gelado registraram tremores de frequência ultra-baixa, não associados à atividade tectônica ou ao movimento do gelo. Essas frequências eram idênticas em tom e duração ao pulso do espaço profundo emitido pelo Observatório 3I Atlas. De repente, o que se acreditava ser uma anomalia cósmica tornou-se uma intrusão terrestre. Estaria o objeto influenciando de alguma forma o campo magnético do nosso planeta? Ou pior, estariam desencadeando algum tipo de ativação oculta sob o gelo? A ideia de que 3 Atlas pudessem estar despertando sistemas adormecidos na Terra naturais ou não era apenas impensável. Era inaceitável. E, no entanto, os dados eram irrefutáveis. De volta ao centro de controle da missão, um dos analistas de dados mais jovens se deparou com algo oculto em um conjunto de imagens arquivadas de telescópios. Ao sobrepor a trajetória do Atlas de 3 Olhos a uma grade de coordenadas celestes de antigos mapas estelares babilônicos, ele percebeu que o caminho do objeto cruzava não apenas alinhamentos planetários, mas também constelações estelares consideradas sagradas por diversas civilizações, Orion Draco e as Pleiades. Quando traçadas ao longo do tempo, essas interseções formaram uma espiral perfeita, espelhada quase que identicamente em pinturas rupestres antigas encontradas na América do Sul, África e até mesmo no Egito pré-dinástico. Alguns descartaram a conexão como pseudo-arqueologia, mas outros membros da equipe de ciência da Webb começaram discretamente a executar modelos baseados na hipótese de que a trajetória do Atlas de 3 Olhos era performática, um mapeamento ritualístico codificado em seu movimento visível apenas para espécies avançadas, o suficiente para reconhecer o padrão. E se esse objeto não estivesse apenas viajando, mas transmitindo cultura, linguagem, memória, uma história mais antiga que a humanidade? E nesse caso, a espiral seria uma mensagem de paz ou um aviso deixado por aqueles que vieram antes. Com o aumento das tensões nos círculos de defesa privada e nas agências de orçamento secreto, uma nova teoria radical começou a ganhar força, a hipótese da chave e da fechadura. Segundo essa ideia, o Oumuamua era a fechadura, um objeto silencioso e inerte, enviado para avaliar passivamente a prontidão, a inteligência e a reação da Terra. Era inofensivo porque nunca deveria ter interagido. Era um gatilho, um cofre cósmico. E 3 Atlas, essa é a chave.
projetado não apenas para observar, mas para desvendar algo, seja algo oculto no interior do planeta, codificado em nossa espécie ou aguardando ativação em órbita. Apoiando essa teoria, há uma descoberta feita há poucos dias. Uma minúscula oscilação na magnetosfera da Terra perfeitamente sincronizada com o sinal do observatório 3i Atlas. Invisível a olho nu, mas poderosa o suficiente para interferir em satélites de comunicação de longo alcance. O fenômeno durou apenas 6 minutos. Mas durante esse tempo, 2 sondas Voyager saíram brevemente do protocolo, emitindo estranhos fluxos de dados que os analistas ainda não conseguiram decodificar. Foi como se algo tivesse despertado dentro deles. Algo familiar como um aperto de mãos ou uma resposta. À medida que mais informações vazam, uma ideia controversa, mas convincente ressurgiu a hipótese do portal. Alguns cientistas, inspirados pela teoria quântica de campos e pela pesquisa sobre matéria exótica, agora acreditam que o 3 Atlas pode não ser uma nave ou rocha no sentido tradicional, mas sim um portal móvel que não viaja pelo espaço, mas gera distorções espaço-temporais localizadas que lhe permitem dobrar a realidade ao seu redor, resumindo um gerador de buracos de minhoca em movimento. As evidências são distorções sutis causadas por lentes gravitacionais registradas pela teia que não podem ser explicadas por calor ou luz. Pequenas deformações gravitacionais que se comportam como microsingularidades. Ainda mais perturbador, essas deformações não afetam apenas a luz, mas também o tempo. Dados espectrais capturados durante um período de observação de 3 horas mostram uma deriva temporal. A luz chega mais rápido do que deveria, o que só poderia acontecer se o próprio tempo estivesse sendo comprimido ao redor do objeto. Se isso for verdade, então o 3i Atlas não é apenas uma nave alienígena. É uma anomalia artificial, um manipulador do espaço-tempo, um guardião, e a Terra pode não ser seu primeiro destino, apenas o próximo. Enquanto o telescópio espacial continuava seu monitoramento infravermelho de longa duração de 3 objetos, Atlas, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. O objeto não estava apenas refletindo a luz das estrelas. Ele estava emitindo radiação em uma faixa altamente restrita do espectro eletromagnético. Acreditava-se que essa faixa entre raios gama e raios X suaves fosse praticamente silenciosa em fontes cósmicas naturais. No entanto, o satélite 3i Atlas estava gerando pulsos que percorriam intervalos precisos como uma sequência binária. O que mais intrigou os pesquisadores não foi apenas a natureza artificial das emissões, mas sua interação com instrumentos terrestres. Diversos observatórios espaciais relataram sobrecargas em seus sensores e pontos cegos temporários. Um protótipo de telescópio na Austrália derreteu seu chip de detecção principal devido a um pico de sinal de apenas milissegundos. A conclusão foi devastadora. 3 Atlas possui a capacidade de nos cegar, silenciar nossos instrumentos e manipular o que nos é permitido ver. Um MUA era misterioso, mas nunca hostil. 3 Atlas começava a parecer estratégico. Seus sinais não eram faróis, eram campos de interferência, sutis, precisos e profundamente intencionais. Com a crescente ansiedade global, uma equipe multinacional de pesquisadores lançou um experimento inesperado para medir o comportamento dos campos eletromagnéticos naturais na Terra durante a maior aproximação da constelação de 3 olhos. O que eles descobriram gerou pânico nos bastidores. Em todo o mundo, detectores de anomalias magnéticas registraram um padrão de sincronização sem precedentes. Vulcões antigos, cavernas de cristal e até mesmo falhas geológicas começaram a vibrar na mesma frequência que 3 Atlas oculares pulsam. Sismógrafos captaram vibrações de baixa intensidade que alguns geólogos descreveram como batimentos cardíacos pulsando a cada 43 segundos em perfeita sincronia. Mas o mais assustador de tudo foi um fenômeno observado em animais. Populações inteiras de aves migratórias, baleias e até insetos subterrâneos alteraram simultaneamente seus padrões de navegação como se alguma bússola invisível tivesse se invertido. Era como se a própria Terra se lembrasse de algum padrão enterrado em sua litosfera. E o 3i Atlas foi o gatilho que trouxe tudo à tona. No meio do Pacífico, uma rede de satélites privados financiada por um bilionário da tecnologia interceptou um sinal sem precedentes. Não vinha da Terra nem de nenhum satélite conhecido. Originou-se do 3i Atlas e estava apontado diretamente para a Lua. A mensagem não estava em nenhum idioma conhecido. Estava estruturado como um pacote de ondas multicamadas codificado em 5 dimensões de dados: amplitude, frequência, tempo, polarização e tom harmônico.
Especialistas em matemática simbólica tentaram decodificá-lo. Linguistas realizaram simulações. Mas o que emergiu foi menos uma frase e mais um comando, um conjunto estruturado de instruções aparentemente executáveis por um sistema desconhecido. Quando a rede de espaço profundo da NASA rastreou sua trajetória, confirmou a verdade assustadora. A transmissão atingiu uma coordenada lunar muito específica, uma área com concentrações de massa excepcionalmente altas ou MASCOM, que se acredita serem antigos remanescentes de atividade interna ou algo semelhante. Agora a teoria deixou de ser ficção científica. A 3 Atlas pode estar tentando ativar algo enterrado na Lua. Nos bastidores, nem todos os esforços foram científicos. Numa última tentativa de testar o comportamento do objeto, uma sonda militar secreta foi lançada de uma plataforma orbital classificada disfarçada de satélite de comunicação. Sua missão era realizar um sobrevoo próximo de 3 satélites Atlas e emitir uma varredura de alta resolução usando ondas de partículas ionizadas. A sonda nunca chegou ao alvo. A apenas 1,3 milhão de quilômetros do objeto, a transmissão de dados foi interrompida. Inicialmente, os analistas presumiram uma falha técnica, mas 27 segundos antes da perda de sinal, a sonda registrou algo que deixou até os especialistas mais experientes arrepiados, uma parede de energia. Não se tratava de uma estrutura física, mas sim de um campo de partículas carregadas dispostas em uma configuração reticular semelhante a uma gaiola de Faraday. Era como esbarrar em uma barreira invisível. A última imagem recebida mostrava um reflexo fractal da própria sonda, como se o objeto estivesse sendo escaneado em perfeita imitação. Então, silêncio. Foi aí que se tornou inegável. A 3 Atlas não estava apenas detectando ameaças. Ela era blindada, reativa e possivelmente viva. Não no sentido biológico, mas no sentido quântico. Uma máquina com consciência, um sistema com memória, um guardião de algo que nunca deveríamos alcançar. Então agora fazemos a pergunta que ninguém ousa dizer em voz alta. E se 3 Atlas não tivesse simplesmente tropeçado em nosso sistema solar por acaso? E se ele nunca tivesse entrado, mas estivesse despertado à espera, adormecido, posicionado ao longo de uma trajetória, não para exploração, mas para repetição? E se seu curso for ancestral, calculado para cruzar com civilizações somente quando estas atingirem um certo limiar, um nível de consciência tecnológica, de curiosidade cósmica, de ousadia? E se cruzarmos essa linha cedo demais? Porque talvez o verdadeiro horror não seja o fato de 3 Atlas ser artificial, ou estar vivo, ou mesmo estar nos observando. Talvez a verdade mais aterradora seja que ele não está nos observando. Que tudo o que ele faz, cada sinal, cada ajuste, cada manobra silenciosa, tem um propósito, algo que está por trás, algo que ainda está a caminho. E nesse caso, não teremos apenas descoberto um objeto vindo de além das estrelas. Teremos acionado um sinal, uma trava, um aviso. E agora o universo está ouvindo.